é normal. Gilberto Gil. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisas e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí, que diferença faz? Peraí, não. Já pensou todo mundo ser igual? Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso da balança é uns quilinhos a mais, e daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e o seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí, que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é legal. Já pensou sempre tudo igual? Próximo. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Eu aproveito para saudar a todos, saudar a comunidade Estéreo, todos os pais, todos os alunos, todos vocês que estão nos acompanhando. Obrigada pelo carinho. Eu quero também aproveitar para agradecer a Diolene Escavone, ela que é mãe da Emanuele do quarto ano B. Ela foi a ganhadora do lindo livro sorteado ontem. Parabéns, Diolene, e obrigada pelo carinho. Aproveito também para agradecer a professora Rosineire de Oliveira Lima, a professora do quarto ano B. Ela está doando um lindo jogo de tapete para quem compartilhar hoje este vídeo. Então, será feito da mesma forma que ontem, né? As pessoas que compartilhar, elas serão inclusas no sorteio e aí nós vamos divulgar no Facebook da escola, ok? Obrigada mais uma vez, Rosimeire, professora do quarto ano B. Hoje, pessoal, estamos aqui com a Flávia Cristina Carvalho. Ela que é graduada há 17 anos em psicologia. Há 15 anos ela atende em clínica, é terapeuta comportamental e está concluindo a análise do comportamento aplicada pela UFSCar. Muito obrigada, Flávia. Eu que agradeço. Você que é a nossa amiga e parceira da Imélia Estéreo Machado Loureiro, né? Então, obrigada por mais uma vez atender este nosso pedido e estar aqui hoje falando sobre as queixas psicológicas mais comuns durante esta pandemia. Vamos lá então. Ok, eu gostaria de agradecer o convite, né? O Estélio realmente é um parceiro, é um amigo. Começou pela minha amigona Mayra, que é vice-diretora. Estamos aí para o que vier, o que eles precisarem. Bom, a pandemia, ela começou por um conflito biológico, mas ela acabou que acarretou várias consequências psicológicas, né? Para a maioria das pessoas. Eu tenho visto sentimentos diversos aí entre os negativos. E aí a gente pensou hoje em falar disso nos adultos e nas crianças, né? Acaba diferindo um pouco o que acontece nos adultos e para as crianças, mas algumas coisas foram em comum. Por exemplo, o aumento de apetite, comer mais, né, o ganho de peso, isso eu tenho visto nos dois, tanto nos adultos como nos filhos.
O aumento do uso do tempo de uso de tecnologia, vi que aumentou para os dois, e talvez seja mais danoso para as crianças, né? Porque a criança acaba deixando de fazer outras atividades que seriam saudáveis para o desenvolvimento e acaba usando mais a tecnologia. Entre os adultos, eu percebi também muita oscilação no humor e aumento de sintomas de ansiedade e depressão, para aqueles que já tinham pré-existente esses transtornos ou aqueles que já tinham predisposição, né? Eu não estou dizendo aqui que a pandemia causou depressão e ansiedade. As pessoas já teriam que ter essa predisposição ou já tinham o transtorno desenvolvido pré-existente. Então, vi isso, o aumento de sintomas tanto da ansiedade quanto da depressão. Pessoas oscilarem o humor mais do que era antes da pandemia, tenho visto bastante. Problemas conjugais, porque aí acabaram acontecendo outras queixas, por exemplo, queixas do aspecto financeiro, e isso trazia conflitos para o casal. Queixas financeiras mesmo de cada um, né? Então, algumas pessoas acabaram ficando na insegurança do trabalho, da renda, viu sua renda comprometida, e daí faltando coisas básicas, necessidades básicas, a pessoa não consegue manter talvez o melhor de si, o autocontrole e tal. Então, tenho visto essas queixas nas áreas profissionais, na questão financeira, na questão da alimentação, nessa questão de uso de tecnologia, enfim. Tenho visto que o que era para acabar sendo bom, que é o aumento de tempo para conviver, para estreitar os vínculos, melhorar as coisas em casa, acabou que não aconteceu só isso, né? O tempo a mais, o tempo obrigado a mais, porque a gente não escolheu a quarentena, a gente não escolheu esse confinamento, acabou acarretando problemas justamente pelo excesso. Se as pessoas antes tinham a falta de tempo e não poderiam se inteirar e se relacionar melhor por conta da falta de tempo, agora tem o excesso de tempo, porém sentimentos negativos que foram influenciados pelo medo da pandemia, pelo medo do contágio, pela incerteza e pela questão financeira. Que queira ou não, isso abala, né? A gente precisa de renda para viver, precisa de renda para coisas básicas, para dignidade. Então, eu enxergo isso, um conflito biológico, Covid, mas que acabou trazendo muita consequência psicológica. Entre as crianças, a gente viu que, para as crianças, houve uma confusão, né? A maioria das crianças não estavam acostumadas com aula online, não era, né, uma rotina. Não. Até então tinha aula online quem tinha uma dificuldade, uma deficiência severa, né, que é um direito, mas não era uma constante. Então, para as crianças ficou uma coisa meio que férias. E para os pais também, os pais não sabiam manejar isso. Foi novo para os dois. Então, houve essa inquietação, essa confusão dos filhos querendo gozar das férias e os pais tinham a obrigação de fazer funcionar a escola online, que foi novo, experimental para todo mundo. Então, se é novo, causa coisas novas na gente, inclusive sintomas psicológicos negativos. A gente viu também, nas classes sociais menos, né, favorecidas, a carência de outras necessidades que eram supridas pela escola. Então, esses dias eu vi uma reportagem que algumas crianças de periferia, de zona rural e tal, perderam peso. Isso é muito triste, porque a escola ela tem uma função pedagógica, mas a gente não pode negar a questão social. Então, crianças que não têm interação com outras crianças, elas acabam tendo na escola. Crianças que não têm uma família organizada, que não têm condição de se organizar, acabam encontrando essa organização, esses modelos adequados na escola. Acaba tendo mais de uma refeição, né, na escola, refeição de qualidade. Então, acabou que essas carências que eram supridas pela escola, a gente teve uma defasagem significativa. E assim, os principais que eu tenho visto, que eu tenho ouvido, que eu tenho trabalhado, são essas queixas, né? De repente surgem outras, dependendo da região do país ou do sistema da família, do estilo da família, mas essas foram as campeãs, as comuns. As
que eu mais ouvi, que eu mais me deparei, que eu mais trabalhei, foram essas. Tem alguma? E aí eu pergunto, qual a dica que você deixa para os pais? Porque estamos, como bem dito por você, estamos vivenciando, né, um momento que não escolhemos. Diante desta situação, qual é a dica que você deixa para os pais, então, em casa em relação aos filhos? Principalmente em relação às atividades escolares. A dica é que os pais se esforcem, né? É um esforço para os filhos, é um esforço também para nós pais. Pensem que a médio e longo prazo é isso que vai fazer o diferencial na vida dos seus filhos. Que esse esforço pelos nossos vale muito a pena, é a melhor herança que a gente pode deixar para os filhos. Não é gostoso, né, para alguns pais, mas vale a pena porque no futuro eu posso ter mais qualidade de vida vendo que meu filho tem mais qualidade de vida, né? E eu acho que um alento também para a gente é pensar que as coisas têm um fim, né? A fase ruim, a fase boa, a fase positiva ou negativa, elas passam, elas são passageiras. Então, enquanto a gente está nessa fase de incerteza, que não é muito boa, vamos pensar que lá na frente a gente vai ter coisas boas. Então, eu acho que esse pensamento positivo e esse esforço para ajudar os nossos filhos, porque é esforço para eles, e aí a gente pode ser modelo de enfrentamento, a gente pode ser modelo de esforço para eles também, né? Os pais sempre são modelos. Então, se o pai fica confuso, o pai fica perdido, o pai não pega nos materiais ali para ver com eles, quem dirá eles que estão no início da vida, que estão, né, mais perdidos que a gente? Então, eu acho que isso é disciplina, esforço e pensar no futuro, pensamentos positivos ligados ao futuro. Disciplina, muito bem. Então, é importante uma rotina em casa também? Muito, a Mayra pensou muito bem. Rotina, ela nos ensina, ela nos condiciona, ela organiza a vida da família, né? E aí, de preferência, pensar numa rotina própria para a idade do filho, porque às vezes uma rotina que é adequada para mim adulto não é adequada para ele criança, né? E que favoreça primeiro a obrigação, depois a diversão. O lema tem que ser esse, primeiro o dever, depois o lazer. Porque se eu deixo meu filho com o celular, ele acostumou a ficar com o celular livre, e daí eu vou tirar o celular para ele fazer a tarefa, óbvio que ele não vai querer. Se ele até então ficava com o celular livre, e o celular ele tem controle absoluto, e não tem que usar tanto o esforço, né, das funções cognitivas, raciocinar, memorizar e tal, é óbvio que ele vai querer o lazer, ele não vai querer a obrigação. Então, vamos pensar nisso. Rotina própria para aquela idade cronológica e pensando no dever primeiro que o lazer. Não sabe montar uma rotina? Peça ajuda. Pesquise no Google, peça ajuda para a Mayra, peça ajuda para os educadores, né? Eu tenho visto muita solidariedade no Face, no Insta também. Grupos de psicólogos oferecendo plantão psicológico para os pais, né? Quem quiser até pode me procurar depois que eu dou o link de um pessoal muito bom que está oferecendo esse plantão para pais. Então, e dicas rápidas, coisas assim práticas, você consegue ajudar, eu posso ajudar também, né? Uma coisa rápida, é o beabá para a gente. Então, rotina fundamental. Rotina é fundamental para adultos, né? Então, você imagina o que faria de diferencial na vida de adolescente e de criança. Porque na escola tem rotina. Sim. Então, por que as coisas funcionavam na escola e não está funcionando em casa? Uma, por conta da rotina, que é bem instalada na escola. Outra, porque a força do coletivo, a força do modelo, acaba fazendo com que funcione, né? Então, aproveitando uma estratégia, seria combinados com os filhos? Combinados sempre. Os combinados, eles podem ser construídos junto com os filhos e eles têm que ser consequenciados, né? A gente também tem que reconhecer quando os filhos seguem os combinados e, de certa forma, mostrar isso para eles, reforçar para eles
e mostrar que a gente está interessado, que a gente está seguindo lá os combinados. E, de novo, cada idade, um tipo de combinado, né? Não é assim, um combinado geral vale para a família inteira, né? Tem criança que não vai entender combinados que são para adultos. Então, sempre pensar nisso, apropriado para a idade e feito junto com os filhos para ficar uma coisa mais democrática, uma coisa, eu ajudei a fazer isso e agora eu mesmo não estou seguindo, né? Para dar um sentimento de pertencimento, assim, de eu participo, a coisa que não é imposta, a coisa foi conversada, foi decidido entre a gente, então eu tenho que cumprir, né? Eu não tenho como esperar um comportamento bom do meu filho se eu faço ele se sentir mal, né? Então, quanto mais amigável for o processo de instalação da rotina e de fazer os combinados, mais envolvimento eu tenho do filho, né? Envolvimento, vínculo afetivo é mais proximidade, é mais garantia de sucesso na criação, vamos pensar, né? Então, uma dica também é fortaleçam os vínculos, porque tempo a gente está tendo agora para isso. Então, vínculo e afeto é muito importante. Afetividade é muito importante e, infelizmente, tem pesquisas que falam que nem 40% dos pais hoje têm um vínculo afetivo estreito com os filhos. É triste isso, porque a afetividade ela é uma condição do ser humano, ela é necessária e só tem efeito positivo, né? Então, eduquem com carinho. Educar com carinho, sempre. Sim, sim. Flávia, então, para finalizar, gostaria que você deixasse um recadinho para os alunos da EMEB Professor Estélio Machado Loureiro. Bom, a escola está aqui, não parou, a escola está esperando vocês, vai esperar provavelmente com todo o pique, todo o gás. Se esforcem aí para depois aqui a gente fazer melhor ainda, né? Serão bem-vindos, todos estamos com saudades, aproveitem bem o tempo agora. Flávia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço você, a Sônia, a equipe toda. Gente, mais uma live chega ao fim. Quero deixar o meu agradecimento a todos vocês. Muito obrigada e um beijo especial a vocês, crianças. Todas as crianças da EMEB Estélio Machado Loureiro. O meu carinho.